Você sabe, tem vinheta, tem informação aqui no canal Som da Repórter, voltando todos os dias aqui no YouTube para atualizar você em relação ao Internacional, a tudo que acontece no Colorado, fim de semana de decisão de Clássico Grenal, Campeonato Gaúcho. O Inter pode confirmar o título e a gente, claro, vai trazer muitas novidades, porque muita coisa aconteceu nas últimas horas. Mas antes da gente partir para o vídeo, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal para apoiar esse conteúdo, também ativa as notificações para não perder nada, absolutamente nada do que a gente fala aqui no canal de Internacional. Bora pro vídeo, porque tem muita informação para a gente tratar na manhã desta sexta-feira. Eu quero começar, pessoal, com um protesto que está sendo feito por alguns torcedores do Internacional. Não sabemos ainda quem iniciou esse protesto, se é um grupo de torcedores, se é uma torcida organizada, se é um movimento político do Inter, mas em frente à RBS, ao grupo RBS, alguns adesivos foram colados em algumas placas de trânsito com aquela famosa frase, né, que faz referência àquela frase utilizada pelo técnico Eduardo Cudê, do não consumo merda na última temporada. E esse adesivo colado aí, tô colocando a imagem para vocês, fotos que circularam na internet, do Colorado não consome RBS e Gaúcha, e GZH. Então, enfim, foi esse o recado aí dos torcedores do Internacional. Eu, pessoal, como trabalho numa empresa de mídia, eu acho que a gente não pode colocar a crítica como sendo a todos. Eu acho que, beleza, criticar a opinião do Diori, criticar a opinião do Maurício Saraiva, mas aí critica a opinião da pessoa, não do grupo, não da empresa, porque eu acho que tem muita gente na própria empresa que pensa diferente. Conheço muitos dos colegas que atuam lá na Rádio Gaúcha, lá no grupo RBS, enfim, mas é o protesto aí do torcedor do Internacional, incomodado certamente com algumas opiniões, com algumas atitudes de pessoas que trabalham no grupo RBS. Esse foi o protesto do torcedor colorado antes da final do Campeonato Gaúcho. E, aliás, falando em final, a arbitragem ainda não foi divulgada. Isso era para acontecer ontem à tarde. A Federação Gaúcha de Futebol acabou adiando esta decisão, segundo Leandro Voaden, por conta de um pedido nacional, da Comissão Nacional dos Árbitros, que está montando as escalas por todo o país. Vários estaduais terão árbitros de fora, então isso está sendo esquematizado pela Comissão Nacional dos Árbitros. E a arbitragem do Grenal, ela vai ser divulgada hoje às 4 horas da tarde. Então, à tarde a gente vai saber quem vai apitar o clássico deste final de semana. Aliás, o horário das 4 ele é o limite imposto aí pelo Código de Defesa do Consumidor e também pelo Código do Torcedor. Então, 48 horas antes do jogo, o torcedor precisa saber a arbitragem. E é justamente isso que vai acontecer às 4 da tarde desta sexta-feira. Algum palpite de quem vai apitar o clássico? Deixa aqui nos comentários. Eu não tenho ideia, pessoal. Acho que tá bem definida essa questão, até tem que ver as escalas dos outros estaduais para a gente ir eliminando já alguns nomes que podem aí aparecer no Clássico Grenal na final do Campeonato Gaúcho. Quero falar também, pessoal, sobre preparação, porque o Thiago Maia está reintegrado ao grupo do Inter, pode ser uma possibilidade para o final de semana, não para começar o jogo, mas sim no banco de reservas. E a única dúvida, na verdade, que eu coloco nesse time do Inter é na frente, com Valência ou Borré. Eu acho que o Roger ele tem ainda uma indecisão. O Inter treina hoje pela manhã, atividade fechada, treina ainda no sábado, mas hoje a atividade mais importante, onde o Roger vai definir o time. E eu estou apostando em Borré, voltando ao time titular. Eu acho que é um jogador que o Roger acha que combina mais com o esquema do Inter, de toque de bola, de aproximação. Borré é um cara que faz um pivô melhor que o Ener Valencia, joga mais pro time. E aí não é
por escolha dele, por característica de jogo mesmo. Acho que o Valência ele é um jogador que apresenta menos características para jogar com o time. Então, acho que a escolha vai ser pelo Borré, mas claro, não tenho essa informação aqui para trazer para vocês do que de fato o Roger vai fazer, porque isso está sendo mantido às 7 chaves no Internacional. Provável time com Antony, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick, Carboneiro e na frente Borré ou Valência. Esse é o time que eu estou apostando. Wesley acho que começa no banco, um jogador que ainda não está pronto, ao meu ver, pelo menos para começar uma partida, e acho que nem precisa, né, arriscar o Wesley no começo. Talvez no segundo tempo, se precisar, aí ele pode entrar. Rocher também acho que começa no banco por uma questão de merecimento do Antony de jogar esta final do campeonato estadual. Quero fechar esse vídeo, pessoal, falando sobre um negócio que está acontecendo e o Inter já pensa nessa situação, que é a renovação de contrato do Bruno Henrique, volante que tem contrato até o final do ano, já é um cara mais experiente, hoje é titular do Internacional, com a ausência aí do Thiago Maia nos últimos jogos, ele acabou tomando a posição. A minha opinião sobre isso, pessoal, acho que é um jogador importante, é um jogador que vem dando resposta, e se a decisão fosse hoje, fosse necessária hoje, eu renovaria com o Bruno Henrique. Mas como a decisão ela vai acontecer provavelmente no final do ano, com o Inter analisando a temporada do Bruno Henrique, se ele vai conseguir ser constante, se ele vai estar bem fisicamente ao longo do ano, e aí a decisão vai ser tomada. Então hoje eu renovaria, mas temos que ver no fim do ano como estará a condição do Bruno Henrique. Ele é um cara mais experiente, assim como o Fernando, jogador que tem contrato até o final do ano. Então o Inter já começa a pensar também no seu grupo para a próxima temporada. Tem que cuidar também para o grupo não ficar muito experiente, passando do ponto, né? Porque tu precisa também de juventude. Então se o Thiago Maia realmente permanecer ao longo da temporada e quem sabe para o próximo ano, aí o Inter pode, quem sabe, pensar em renovar com o Bruno Henrique. Agora, perdendo o Thiago Maia, tu vai precisar de um jogador talvez com mais fôlego, um jogador mais novo, que entregue mais fisicamente, para tu ter o Bruno Henrique como um reserva, como um cara que possa te agregar em momentos pontuais e não ser o principal cara, não ser o camisa 8, não ser o titular, que aí pode dar algum tipo de problema ao longo da temporada, porque o ano é muito longo aqui no calendário brasileiro, são vários jogos, são várias competições e tudo isso pesa no físico do jogador. Bom, pessoal, eu volto ainda no final da tarde para a gente atualizar, vai ter entrevista coletiva no Inter, vai ter divulgação da escala de arbitragem e a gente, claro, vai atualizar tudo no fim da tarde aqui no canal Som da Repórter. Deixa teu like, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações e eu volto ainda hoje no próximo conteúdo. Valeu e até mais!